Só um minuto. Tô abrindo aqui os arquivos para a gente mencionar aqui, fazer um pouco de exercício, né? Discutir um pouco sobre eles e ver aqui como é que são esses estilos e demarcar alguns aqui para vocês entregarem, vamos dizer assim. Então, só um minuto. Pronto. Deixa eu passar aqui a tela do livro. Pronto, então, assim, aí a gente tem a parte de juros compostos, né? Vamos fazer uma revisão hoje. Aí na próxima aula eu termino. Tinha dito que terminava descontos, né? Falta só um pouquinho mesmo, né? Só 2, 3 páginas e termina. Deixa isso para quarta, porque aí eu já envio junto as outras questões de descontos. Aí com isso aí a gente pode marcar um dia de fazer uma tarefa e fazer mais exercícios também, corrigir também. Então tem tempo para isso daí. Fazendo uma coisa mais devagar, porque como eu falei, os capítulos mais importantes do livro, do conteúdo, são esses aí. Né? Esses são os conteúdos, vamos dizer assim, os que são o grosso, tipo assim, o que é de mais importante talvez. Né? Claro que ainda tem mais coisa por aí. Mas se a gente for olhar na ementa, juros simples, composto, desconto simples e composto, já é mais da metade da disciplina, porque as outras partes são menores. A gente tem que falar nesse sentido, né? Se a gente for olhar lá naquela ementa que eu passei no primeiro dia de aula, vocês vão ver que lá tem destacado assim. Lá tem objetivo, aí a ementa, tem juros simples e compostos. Aí desconto simples e composto. Aí fluxo de caixa, sistema de amortização e análise de investimentos. É como se fossem capítulos. Então a gente já viu juros simples e composto, desconto simples e o desconto composto que a gente vai terminar. Na próxima aula só é uma definição, só é uma definição e os exemplos. Não tem muito o que dizer. Aí o resto, que é tipo fluxo de caixa, sistema de amortização e análise de investimento, não é muita coisa comparado a esses, ao que a gente já fez. Então eu diria que a gente já fez metade já, mais da metade da disciplina, talvez, no quesito de conteúdo, né? Claro que a gente pode trabalhar várias aulas, um assunto específico, se quiser. Né? Por exemplo, dentro desses de análise de investimentos e tudo, a gente pode olhar na prática, como eu falei, né? Aquelas páginas é, as páginas de banco para fazer simulações de investimentos, né? Essas páginas que você coloca lá um valor e ele faz um cálculo para você em relação a retorno de investimento. A gente pode pegar exemplos de financiamento de casa, financiamento imobiliário, financiamento de veículos, essas coisas assim, e analisar com esse olhar, mas agora com esse conhecimento já adquirido na disciplina de matemática financeira, né? Basicamente, essa ementa, nossa, ela foi feita apenas com um livro, né? Assim, é um livro que foi indicado. Eu estou tentando seguir mais ele, né? É o livro que está na ementa. Mas, se você for procurar vários livros, esses temas vão estar sempre lá nos livros de matemática financeira. Eu tenho tentado seguir o que está na ementa. Aí, alguns tem uma parte mais extensa, outro dedica mais porque tem mais exemplos. Mas, assim,
tem muito conteúdo aí. Aí a gente tenta sintetizar o que é o mais importante. Então, assim, antes de passar a algumas questões, até se vocês quiserem apresentar aí algumas questões, eu vou pedir que vocês apresentem, resolvam, expliquem se quiserem. Posso até pontuar por isso, né? Colocar uma pontuação na Vixe, prova. eu não ajeitei não, mas se eu disser direitinho, passo a passo, aí José faz. Pode ser, a gente dá um jeito, não precisa necessariamente você expor a tela, mas pode dizer como faz, explicando, Beleza. Eu dando o fiz. caminho, Eu, explicando assim, fazendo qual é a ideia, dizendo qual é a fórmula e tudo, aí já é o suficiente, né? É uma aula mais sem muito compromisso, assim, sem muito rigor hoje. Vamos fazer uma aula beleza. mais Tá bom. light, certo? É, foi a 20 de juros compostos. Beleza, depois vamos com calma. Primeiro vamos revisar aqui o que é juros compostos, né? Tá, ok. Porque assim, a gente viu juros simples, eu passei umas questões referentes a juros simples, aí lá no juros. Vamos até voltar mais ainda, vou voltar mais ainda aqui, ó. Lá em juros simples, a grande diferença em relação ao que a gente vai ver nos juros compostos, é porque aqui no juros simples a conta sempre é fácil de fazer o cálculo dos juros. Ah, você sair da disciplina, algumas coisas mínimas são obrigatórias, é você saber. O mínimo, assim, qual é o mínimo do mínimo do mínimo? Você tem que saber calcular os juros, obviamente. Essa expressão, essa fórmula, onde a gente aprende a calcular uns juros, isso daqui assim, é mais do que obrigatório você saber essa expressão. É mais do que obrigatório, porque é a forma mais simples de se calcular um juros. Então, essa eu diria que seria a expressão principal, vamos dizer assim, da disciplina toda, porque é a forma que você pode calcular um juros. Eu quero calcular um juros aqui por um determinado tempo, com uma determinada taxa e um determinado capital. Então, você pode jogar aí, pronto, fez um cálculo de juros simples. Então, você já aprendeu. Aí, manipular essa fórmula não tem o que se fazer, né? Porque se você quer calcular o tempo em função dos outros, você isola os outros, deixa o n aqui. Se quiser calcular a taxa, a mesma coisa. Então, essas fórmulas que ele deriva, tem, não tem o que inventar, entendeu? É só trabalhar aqui e não tem nenhum problema. Os exercícios eles são bem repetitivos, vocês sabem disso. Eles são muito semelhantes, né? Em alguns casos ele muda só o contexto da história, mas no final das contas, o que está por trás é a mesma fórmula. Ou seja, vou utilizar o J igual ao capital vezes o tempo vezes a taxa. Certo? Então, a gente viu que os juros simples eles são aplicados mais em contextos de curto prazo, né, em operações de curto prazo, e normalmente ele não é muito praticado assim, no sistema financeiro. Né? Então, em algumas situações se aplica, mas não é, vamos dizer assim, o sistema que se utiliza, vamos dizer assim, no sistema financeiro mais usual, né? Não é o que acontece sempre. Aí, assim, quando você define juros simples, imediatamente você tem que definir o juros, aliás, o montante. O montante, que é o capital mais os juros. Porque sempre que você calcula os juros, é o valor em cima do capital inicial. E o seu montante é sempre a soma dessas coisas, o capital mais os juros. E isso aqui levou à primeira fórmula, não foi? Isso aqui levou à primeira fórmula que vai aparecer o capital mais o C vezes o I vezes o N. Que quando você põe o C em evidência, aparece aquele termo que a gente chama de termo de ajuste, né? Ou para presente ou para futuro. E é esse I mais IN. Aí o que define bastante o simples e o composto é esse termo, porque não importa a ordem aqui, I vezes N, N vezes I. O que importa é que no regime simples, ou seja, simples, essa forma aparece assim. E no composto, ele aparece com o N aqui em cima, certo? Aí isso daqui tem muito a ver com a parte matemática da conta. A gente viu que no regime simples, a gente poderia associar isso a uma PA, uma progressão aritmética. Já no composto, uma PG. A gente fez isso, inclusive a gente fez um gráfico para ilustrar isso. Né? Não sei se foi. Onde foi que eu usei aquele gráfico? Aqui, né? Quando eu falei de capitalização composta,
Eu defini que há dois tipos que a gente pode definir, assim, não. Vamos fazer aqui a capitalização de juros na forma simples e a capitalização dos juros na forma composta. Aí, o que você tem que lembrar? Que um é linear, então você associa essa fórmula ao simples, né? E é linear, e a outra você associa ao composto, que é exponencial. Aí você fez isso, já sabe distinguir a fórmula que é utilizada no juros simples para a que é utilizada nos juros compostos. Então, assim, grosseiramente falando, essas são coisas importantes, certo? Para se definir, para você ficar em mente, assim, não, qual é o mínimo que eu preciso lembrar. Então, você tem que lembrar a fórmula dos juros, capital vezes tempo vezes o prazo. É lembrar que isso aí é os juros, mas você precisa saber o montante, que é só somar. Se você jogar a fórmula, aparece essa expressãozinha, o m igual a i mais c, m igual a c vezes 1 mais n vezes i, certo? Porque aí Beleza. vai levar você à definição desse fator de capitalização, né? Que é esse termozinho que a gente chama, né? Esse termozinho que aparece aqui, o i mais nas no contexto, né, da calculadora, você vai ter que esse 1 mais IN, ele é um fator de capitalização que você está fazendo assim, você está calculando um montante, então quer dizer que você está corrigindo o valor para uma data futura. Tipo assim, você pegou o capital hoje, está pensando no tempo, daqui a não sei quantos meses, então esse fator de capitalização vai influenciar no seu montante em uma data futura. Então, a gente chama essa sigla de FCS, que é o fator de capitalização, ou o valor futuro, que a gente usa também o FV, o valor futuro, porque ele vai gerar o valor futuro, que a gente vai escrever essas expressões mais à frente com essa notação. Valor presente e valor futuro. Se você fizer o inverso, se você multiplicar por o inverso desse termo aí, isso é chamado de fator de atualização, ou valor presente. Isso é simples você pensar, porque ó, por que vem essas duas expressões? Porque quando você calcula o montante, que é o capital vezes isso, você está calculando um montante que é um valor futuro, ou seja, ele é o valor que é atualizado com os juros. Quando você faz o inverso, você divide esse seu montante por 1 mais i vezes n, você está encontrando o C. Mas o C é o capital, e o capital é um valor presente, ou seja, é o valor que você teria hoje, você tem hoje. Quando você pensa que daqui a 2 meses, um certo dinheiro, uma certa taxa vai ter não sei quantos mil, mas essa informação só foi dita sem mencionar qual era o valor presente, aí o fator de atualização, ele traz para a data atual qual o valor referente hoje, certo? Então, esses termos aí são os essenciais para lembrar. As manipulações deles, eu acho que nem precisa a gente se preocupar com isso, porque isso é algebrismo mesmo. Você já sabe que o montante é os juros mais o capital, então você pode manipular isso aqui de várias formas. Você pode fazer isso aqui, aí você sai substituindo as expressões do capital, aqui vai fazendo variações de acordo com o que você precisa. Se eu preciso da taxa, se eu preciso do tempo, se eu preciso do que eu estiver precisando aqui, eu saio isolando na fórmula e vou calculando, certo? Então, assim, não tem nenhum mistério na fórmula aqui. É só você fazer um algebrismozinho simples. Não tem muita dificuldade, não, certo? Só um minuto aí, viu?
voltando aqui, tive que entender aqui o telefone. Bem, então, baseado nisso, surgem alguns conceitos, né? O mais básico de básico do básico é isso, é você saber o capital, saber calcular um montante, né? Saber o capital, todo montante e utilizar essa fórmula de juros, valor presente e valor futuro. Aí, a partir daí, existem os conceitos de taxa proporcional e taxa equivalente, certo? Taxa proporcional e taxa equivalente. A taxa proporcional que você vai fazer é o juros o que vai rolar em determinado tempo, proporcional ao que você está querendo, vamos dizer assim, comparar, né? Suponha que você tenha o seguinte, que assim, quando você está falando de taxas, você tem que destacar que a operação envolve o prazo, certo? Então, você tem o prazo a que se refere às taxas e o prazo de capitalização, que é a ocorrência dos juros. Isso aqui é uma revisão importante, porque vai gerando sempre acúmulo de conteúdo, então algumas coisas ficam lá para trás e podem esquecer. Então, vamos relembrar, né? A capitalização é aquele momento em que os juros acontecem. Aqui eu vou fazer uma observação importante. Vocês devem conhecer a poupança. Claro, todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece a poupança, que é o sistema de onde você aplica, vamos dizer assim, dinheiro e rende um certo juros, certo? Só que na poupança existe a capitalização, que é a ocorrência dos juros. Por exemplo, você coloca hoje R$ 1.000 hoje. Hoje é hoje é dia 30 de agosto. A poupança ela tem um regime de capitalização que a taxa que é contratada, ou seja, quando você vai colocar um dinheiro lá na poupança, contratada assim no seguinte sentido, quando você coloca naquela data, existe uma taxa que está sendo vigorada. A taxa da poupança ela é 70% da taxa Selic, certo? Por exemplo, a taxa Selic hoje está 5,25, né? Eu acho que é, né? Quanto é 70% de 5,25? Me digam rápido. De 125? 5,25. A taxa Selic hoje, se você jogar no Google aí, eu acho que ela está 5,25%. Aí a poupança, ela rende 70% da taxa Selic, certo? Aí eu estou perguntando quanto é 70% de 5,25. 3,675. Isso mesmo. 36,3 pontos. É 36, não? 3,675. É porque Isso, o ponto é ruim. 3,675, que eu tô meio cego aqui. Mês. Deu quanto? 3 ponto 675. 3, aí 625. O 675. ponto é a vírgula. É, A vírgula. 3,675, né? Pronto, eu estou dando o seguinte exemplo. Então, você está contratando aqui a poupança, está colocando R$ 1.000 na poupança hoje, dia 30 de agosto de 2021. Então, essa é a taxa de rendimento da poupança anual. Esse valor aqui é ao ano, certo? A poupança rende 3,675% ao ano. Aí isso tem a ver com o prazo que se refere à taxa. É um bom exemplo para a gente, ó. Prazo a que se refere à taxa de juros. Então, 3,675% ao ano. Esse é o exemplo do prazo. Prazo de capitalização, ocorrência de juros. Só que a poupança ela tem uma capitalização mensal. Ou seja, quer dizer que a cada mês ela vai incidir um juros, vai render, certo? Vai render um juros. Aí, o que é curioso, aqui, eu acho que todo mundo deve saber, é que a poupança ela só capitaliza quando completa um mês. Por exemplo, se você colocar R$ 1.000 hoje, dia 30 de agosto, aí eu vou colocar aqui na poupança, daqui a um mês vai render um pouquinho, mas vai render. Aí no dia 30 de setembro, que é o dia que completa um mês, você vai receber um pouquinho a mais, ou seja, você vai olhar lá no seu extrato, não vai estar mais 1.000, vai estar 1.000 mais um pouquinho.
Só que, veja só, o regime de capitalização, como é mensal, se você tirar um dia antes, suponha que no dia 29 você precisou desse dinheiro, aí vai lá pegar, acha que tem 1.000 e alguma coisinha, chega lá, não tá, nessa coisinha não tá. Por quê? Porque a capitalização é mensal, então só quando completa o dia, né, que completa o mês, é que ele gera esse jurozinho. Se você tirar um dia antes, não tem esses juros. Eu acho que vocês sabiam disso, né? Sabia não, né? Sabia não, né? Nem todo mundo sabe. Mas é assim. É, é assim. Ixi, o cara ganhasse na Mega da Virada 100 milhões, com esses juros aí, o cara não ia ganhar quase nada mais. Ele vai ganhar, ele põe lá os 100 milhões, ele vai ganhar. Quanto maior o valor, obviamente, maior os juros. Você calcular 3% de 1.000 é pouco. Agora, 3% de 100 mil já é um valor considerado, né? Porque 100 mil, 3% é 3 mil. Então, O cara milionário aí ia se preocupar com os milhares que ia dar aí. porque, por exemplo, você pega 1 milhão, 3%, quanto é 3% de 1 milhão? Você sabe disso, né? Tem que fazer esse cálculo rápido, de cabeça, não pode demorar a responder, não. Aí, ó, 30 mil que o cara ia disso aí. Pois Ixi, mas é. tá bom, viu? Se você deixar 1 milhão lá parado, a cada mês ele vai render esse valor, certo? Só que, veja só, eu estou querendo levar os exemplos das questões para exercícios práticos da nossa vida real, vamos dizer assim, né? Para vocês aplicarem esses conhecimentos de matemática financeira na situação ali do dia a dia, certo? Então, esse exemplo que você está colocando aí, a pessoa ganhou 1 milhão, ele ganhou 1 milhão hoje de reais, pôs esse 1 milhão na poupança, disse, não, então eu vou deixar lá na poupança e vai me render aí esse valor todo mês. Só que, veja só, eu fiz uma hipótese de 3% ao ano. Cuidado, não se confunda. Não vai render 3% ao mês, não. Né? Eu digo assim, uma situação hipotética. Suponha que fosse 3%, mas não é 3%. É 3,675 ao ano. Então, ele só. Esse 1 milhão aí não vai render 30%, não vai render os 30 mil, não. 3% de 1 milhão é 30 mil, mas se você deixar na poupança, esses 30 mil só é no ano, tá entendendo? Entendi. Pode Supondo, falar. supondo que uma pessoa generosa vá lá, deposite na sua conta, supor, 100 mil lá, por exemplo. E ele não Hum. mexa de jeito nenhum, deixa na poupança. Aí, vamos supor, tem essa taxa aí, né? Vai ser anual, né? Só que ele capitaliza mensal, né? É, Ele não por isso que mexe. daqui a pouco eu vou falar, eu estou introduzindo esse assunto justamente para falar da taxa proporcional, certo? Tá? Da taxa proporcional. Porque Dava nesse pra... caso aí, eu estou colocando o prazo referente à taxa de juros. Então, o prazo referente à taxa de juros, a poupança é anual, mas ele vai capitalizar mensalmente. Então, o que é que significa isso? Ele botou 1 milhão hoje, né? Eu tinha começado a ler humildemente com um exemplo de 1.000, mas você já foi para 1 milhão. Aí, 1 milhão, aí é 3,675. É porque eu estou falando 3 só para economizar palavras. Mas 3,675 ao ano. Então, daqui a um ano, vai ter esse valor aí vezes 1 milhão. Só que, ao longo do ano, isso vai alterando. Tipo assim, daqui a um mês, vai capitalizar. Então, ele vai ter um pedacinho. Quanto é esse pedacinho? Aí a gente faz a questão da proporcionalidade. Pega aí esses 3,675 dividido por 12. Deu 0,304. 0, 304. não, você está errado. Peraí, 3 ponto... 0,306. O meu deu 3,0665. 25. É. 3,0665. Foi mal, sabe por quê? 306 e Foi mal 25. aqui, é porque eu coloquei aqui na calculadora 3,65, é por isso que tu bate, né? Certo. Dava bom Bom, cara ser um laranja de um então, político aí. então ele vai render isso aí no primeiro mês. 0,30625. Vamos multiplicar esse número por 1 milhão, certo?
vezes 1 milhão. 1 e 6 zeros. Eu fiz errado aqui, peraí. 0 ponto... Era quanto? 0 ponto... É por cento, né? Tem que dividir por 100, óbvio. 0,30625. Isso por cento. Então, você divide isso por 100 e multiplica por 1 milhão. Deu quanto? Deu quanto? 3.060. Foi? É porque você fez com o número sem ser completo. No caso, você fez com 0,306, né? Então, 0,306 vai dar 3.060. Na minha conta aqui, para ser mais exato, é 3.062,50 centavos. Então, no primeiro mês, você acertou 1 milhão hoje. Daqui a um mês, renderia 3.062,50 centavos. Certo? Então, veja só, a capitalização vai ser assim. Então, o prazo de capitalização. Então, a cada mês vai aumentar esse pouquinho. A diferença é porque, para nós aqui, o regime de capitalização é composto. Tipo, então, se você não fizer nada na conta, no segundo mês, não vai mais render em cima só de 1 milhão. Ele vai render em cima de 1 milhão, somado com os 3.062 centavos. 3.060, para deixar arredondado. Era isso que eu ia falar naquela hora, não tem? Eu imaginei, não tem? Porque se eu Sim. não deixo, aí, né? Exatamente. Se você deixar lá, ele vai capitalizar no segundo mês o 0,306% de 1 milhão e 3.060. Aí já dá mais um pouquinho a mais. Então, o regime de capitalização vai ser composto, certo? Ou seja, no seguinte sentido, que os juros vai incidir de tal forma que está calculando um juros composto. Igual a gente fez no exemplo que foi nessa tabela, né? Na tabela? Cadê a tabela? No sistema de capitalização composto. Era o simples e aqui é o composto. Aí no final das contas vai dar um pouquinho mais, tá entendendo? Do que você só calcular os 3,675% de 1 milhão. Tá entendendo? Ó, a conta que eu fiz, eu vou rabiscar aqui. Faço uma folha com um pouquinho de espaço. Pequenos espaços. Então, se você pegar o 1 milhão, calcular os 3, qual era a taxa de juros? Era 3,675, era? Era, né? Dá quantos por cento? Dá quanto? Dá, dá 30 e tantos. Dá quanto isso aí? Dá 36.750. Então, isso é 3,675% vezes isso. Se ele colocar lá na poupança, gerando, usando a taxa proporcional, então, no primeiro mês vai render os 3,675% dividido por 12 meses. Isso aqui vai render os 3.062,50 centavos. É 3.062,50 centavos. Aí no segundo mês ele vai render esse mesmo valor aqui, né? Vezes aí 1 milhão 3.062 vezes esse mesmo valor. 3,675
sobre 12. Que é 0,306. Vamos deixar assim, né? Tem um 2,5 aqui por cento. Aí quando você for olhar, esse valor já vai dar um pouquinho maior do que esse aqui. Que é 3.060. Deixa eu só fazer aqui, dividido por 100 vezes 1.000.000, 3.062. Já vai dar um pouquinho maior. Ele vai dar 3.071,87. Veja que no primeiro deu 3.062, ó. No segundo deu 3.071. De um para outro aumentou pouco, mas o efeito vai ser maior ao longo do tempo. Não é isso? Não é assim? Então, se esse dinheiro for colocado durante 1 ano, 2, 3, 4, 5, quanto mais tempo ele vai render mais. Não é assim? Não. Hoje a taxa que vale é essa mesmo. É 0,3, 3, pouco por cento ao mês em qualquer banco. É o regime geral. Alguém está perguntando assim, mas em qual banco rende isso? Por quê? Porque é um problema. Tem outro fator importante. A questão da taxa, ela não é unificada. Ela não é esse valor sempre. Ela é variável. Por exemplo, ele está esse valor hoje. No início desse ano, a taxa Selic era 2%. Era 2%, certo? A taxa Selic era 2% no início desse ano. De lá para cá, ela já subiu, já está em 5,25%. Então, o valor aumentou, certo? No início do ano, se você pegar 2% dividido por 12, 2% se você dividir por 12, você vai ter um rendimento mensal muito menor, 0,16%. Então, muito pequeno. Então, o CDI que você está falando, o CDI é uma taxa baseada na Selic. Ela é normalmente 0,10 abaixo da Selic. Se a Selic for 5, o CDI é 4,9. É sempre assim. Se a Selic for 5,25, o CDI é 5,15. Normalmente é sempre assim. Se a Selic estiver em 3,7, 3,7, o CDI vai estar em 3,6, certo? Então, essas taxas, elas são baseadas nesse índice, que vamos dizer assim, que é um indicativo para eles fazerem essa comparação, que é o CDI. Aí, assim, a poupança está rendendo isso aí por 3,675% ao ano, hoje, certo? O que é CDI, isso aí já é outra coisa. O CDI, ele é um certificado de depósito interbancário, certo? Quando eu tenho que explicar isso com calma, acho que é melhor deixar isso na aula do investimento, mas ele é uma taxa que os bancos, vamos dizer assim, eles têm que é uma taxa que se refere a transações entre os bancos, certo? Então é uma taxa de referência utilizada nos empréstimos bancários como uma referência ali, porque, segundo a norma do Banco Central, todo banco tem a obrigação de, ao final do dia, fechar no azul, certo? Eles têm que ficar no azul ao final do dia, e os bancos pequenos precisam pegar dinheiro com os bancos maiores para fechar esse caixa no azul. Aí, normalmente, para fazer isso, tem que ter uma referência, porque como é que um banco menor, ou um banco vai pegar de um maior, e esse maior tá colocando uma taxa, e outro banco menor está pegando em outro banco grande, e o outro banco grande está colocando outra taxa. Então, não tem como ter essa regularidade se a taxa não for unificada. Aí tem essa taxa fixada, que é o CDI, justamente para que aconteça uma igualdade ali nos valores interbancários, né? Aí ele serve como uma espécie de indicador, né, um índice de referência para algumas aplicações. Aí o que acontece é que, como historicamente nos últimos anos a poupança rendeu muito pouco,
tem rendido muito pouco, porque a taxa Selic caiu muito nos anos anteriores e chegou no menor nível, que foi em 2%, então a poupança acompanha por baixo, que ela só é 70% da taxa Selic. Então estava um rendimento muito pouco. Está melhorando agora, porque a taxa Selic está aumentando, mas mesmo assim existem outros indicadores maiores. Então, como vocês estão falando sobre isso aí, se eu só colocar a informação para a gente passar para o assunto mesmo, né? Só a título de informação. Ó, só para informar aqui, deixa eu rabiscar lá em cima, que aqui já está poluído. Se você tem aqui a poupança hoje, está rendendo 3,675% ao ano, então a Selic hoje está 5,25% hoje. Então o CDI ele é 70%, aliás, a poupança que é 70% da Selic. O CDI ele vai estar hoje, tudo isso a gente tem que dizer hoje porque pode mudar. Se o Copom fizer a reunião de mudança de taxa da Selic daqui uns dias, então esses valores já mudam. Ele pode tanto baixar o valor da taxa Selic quanto subir. O CDI vai estar hoje em 5,15%. Aí você olha para essa taxa aqui, 5,667 ao ano, e olha para essa outra. Se você vai colocar um dinheiro para render, você vai colocar por essa, que é da poupança, que é 3,675, ou por essa de baixo? Obviamente você quer um maior, né? Então suponha que você vai colocar um dinheiro em um banco e alguém diz que é 100% do CDI. Se é 100% do CDI, vai render. Então quer dizer que vai render esse valor aqui, 5,15%. Se ele vai render 120% do CDI, então você vai calcular 120% desse valor aqui, 5,15. Então 120% é mais do que 100%. Então é mais do que esse valor. Concorda? Agora existem grandes bancos que eles colocam títulos que não acompanham a CDI completa. Ele põe assim, vai render 70% do CDI. Então não é bom. Tem uns que põem 90% do CDI. Aí cabe a você procurar aquele título que é mais vantajoso. Onde é mais vantajoso você colocar, onde vai render mais. Né? Beleza, mas vamos seguir aqui. No capítulo no próximo capítulo, eu vou terminar o desconto, a gente vai falar de correção monetária, né, inflação, a taxa over. Aí a gente talvez fale um pouco dessa parte de investimentos. Aí eu vou falar de fluxo de caixa também, tem que falar de fluxo de caixa. E depois de amortização. É essa sequência mais ou menos que a gente vai fazer. Então, ó, quando eu me referi à taxa, então a taxa proporcional é essa, né? Então, aí foi um exemplo de proporcionalidade. A gente pega a taxa da poupança, 3,675%, divide por 12 e você vai saber quanto é que está rendendo ao mês. Tá certo? Proporcionalmente. Então, essa é a questão da proporcionalidade. Já os juros exato e os juros comercial, né? A gente vai ver de acordo com a questão do tempo. Os juros exatos é quando você vai ter que considerar em que tipo de conta você está fazendo. Se é o ano inteiro, onde você utiliza os 365 dias, ou se no juro comercial, onde você considera o ano com 360. Mesmo jeito, o dia, os meses, né? Porque você considera o mês comercial com 30 dias, certo? Então, essa questão do juro comercial
e o juro exato. Exato é o valor de acordo com o tempo, de acordo com o prazo que você colocou. Você colocou ali 35 dias. Você vai ter os 35 dias exatos, né? Você vai fazer a conta proporcional aos 35 dias. Do mesmo jeito é a questão dos meses. Você colocou 7 meses, 8 meses, fazer a conta proporcional à quantidade de meses. Aí nos juros compostos, que é o que vocês vão fazer agora, esse exercício, é onde entra, né? A questão agora da diferença da fórmula. Que lá em relação aos juros simples, a fórmula agora é assim, o montante ele é o capital I mais 1, ou 1 mais I elevado a N, ou seja, o N não está mais aqui dentro. Então, esse fator de capitalização, ele é a mesma coisa do outro, mas apenas com essa mudança. Aí, isso aqui vai fazer com que você entenda que você está usando o sistema de juros compostos, né? Toda conta que você fez lá atrás, utilizando a expressão 1 mais NI, ou I vezes N, você usou juros simples. Aqui você está usando juros compostos. Aí a gente definiu aqui que o montante ele é conhecido como valor futuro, então você vai colocar o FV e o valor presente como PV, certo? Vezes 1 mais I elevado a N. Então, só questão de expressões. Então, tudo que valia lá aqui é a mesma coisa. 1 mais I é o fator de capitalização, certo? O valor futuro. E quando você divide, ele traz para o presente. As fórmulas derivadas são as mesmas não, assim, são do mesmo jeito. A diferença aqui é o seguinte, como a gente tem uma potência aqui em cima, a gente sabe que isso daqui é uma exponencial, certo? E 1 mais I elevado a N. Então, se você quiser tirar esse N daqui, você vai precisar usar o logaritmo, porque quando você quer tirar isso daqui, você aplica um ln aqui para utilizar as propriedades de exponencial e logaritmo. Então, é natural que nas expressões do n e do i apareça coisa do tipo assim, ó, ln, ou então um expoente aqui do tipo fv sobre pv elevado a 1 sobre n. Então, exercícios de juros simples podem ser iguais aos de juros compostos, ó. Que capital aplicado 18 meses a juros compostos de 2,65 ao mês produz um montante de 9.870. Se eu não tivesse colocado os juros compostos, a palavra composto, o que você ia fazer? Você ia usar essa expressão aqui, né? Se não tivesse a palavra composto, porque você estava usando o regime de juros simples. Quando ele usa a palavra juros compostos, automaticamente você não pode mais usar isso. Tem que usar essa, certo? Então, juros compostos de uma forma bem clara. É apenas o tempo, o prazo, o regime que é composto, você joga na fórmula que se refere ao prazo aí que ele está dando, certo? Só que nesse exemplo aí, ele tá calculando o capital, né? Não o M. Por isso que ele passou isso aqui dividindo. Aí aqui ficou a menos 18, certo? 18 meses. Ou seja, ele isolou o C como sendo M sobre 1 mais I elevado a N. Que também pode ser colocado M vezes 1 mais I elevado a menos N. Certo? Então, assim, não tem nenhuma dificuldade em relação a essas coisas, não. Essas são algumas variações do exercício. Aí vem a taxa nominal e a taxa efetiva, certo? Lembrando que a taxa efetiva é a taxa dos juros apurada durante o prazo N, certo? E a taxa nominal é aquela que é informada, aquela taxa que é contratada, vamos dizer assim. Voltando ao exemplo da poupança, porque ele é um bom exemplo. Quando você contrata a poupança, qual o valor, qual é a taxa nominal da poupança? E se hoje está 3,675%, essa é o valor da taxa nominal. Então você tem ali a taxa nominal que é aquela. A taxa efetiva, se você for olhar, quando você fizer a conta de capitalização mensal, teve ali uma capitalizaçãozinha devido a que cada mês rendeu um pouquinho. Como o regime é composto, então no final das contas,
o valor que você encontra lá é maior um pouco do que você calcular, se você calculasse inteiramente pela taxa nominal. Concordam? Sim, porque se encaixa naquilo que nós estávamos debatendo agora há pouco. Porque supondo que eu não tire, né? Se encaixa, É, né? Supondo que eu invista 1 milhão, é, aí eu não tiro ele de lá. Ele vai no segundo mês ele vai capitalizar em cima do 1 milhão, mais os juros do primeiro, né? é. E também tem um detalhe interessante, para você ver como isso é bem complexo. Por isso que as contas nem sempre batem quando as pessoas vão fazer sem levar em consideração os detalhes. Eu vou ainda esclarecer uma coisa. Suponha que você colocou esse 1 milhão hoje com essa taxa, 3,75. Aí mês que vem rendeu um pouquinho em cima dessa taxa, ou seja, baseado no 3,765 dividido por 12. Aí suponha que daqui a 5 meses a taxa do banco mudou, a taxa. Ele mudou daqui a 5 meses, certo? Ele mudou para ou para cima ou para baixo, não importa. Daqui a 5 meses, o valor que está lá, então, para o mês de número 6 já vai render com a nova taxa. Tá entendendo? Verdade. Não vai render com a mesma taxa que você colocou no começo. Existe essa alteração, certo? Bem variável, né? Ou seja, a gente chama de taxa fixa, mas no final das contas ela pode sofrer essa alteração. Quem colocou na poupança no ano passado, quando a taxa da poupança estava 2% ao ano, hoje está percebendo que está rendendo um pouquinho a mais, porque ela aumentou um pouco. Concorda? Sim. Pois é. Então a taxa efetiva e nominal, ela diz respeito a essas coisas aí. Ou seja, a taxa que você contrata, que é a nominal, e a efetiva, que realmente ocorreu. Tá certo? Por isso que a gente viu aqui alguns exemplos. Ó. Então, voltando à definição, a taxa efetiva, IFzinho, é 1 mais I elevado a Q, certo? Onde esse Q representa o número de períodos de capitalização. Então, esse exemplo é muito bom para você fazer sempre para o caso da poupança, porque é o caso mais simples que a gente tem, né, de investimento e o caso mais fácil de você verificar essas contas. A capitalização aí durante um ano, a gente pode fazer esse exemplo agora, se vocês quiserem com os valores aí, você pode pegar a taxa, vamos supor que a taxa nominal contratada foi 3 ponto, era 6759, era 675? 675, né? Vamos facilitar, vamos deixar só 3,6, certo? Então a taxa efetiva seria essa. Aliás, a nominal seria essa, certo? Então a taxa efetiva IF seria 1 mais a taxa I, que é, que é a nominal, 3,6%. Claro, você tem que transformar aqui no valor, 3, o valor, o 3,6% aqui você não põe em porcentagem não, você tem que transformar, Décima. certo? Aí aqui o Q teria que ser as capitalizações. Se você deixar em torno de um ano, vai ter 12 capitalizações. Isso é, se você deixar, se você colocar hoje, dia de agosto, né? É 30 de agosto de 2021 a 30 de agosto de 2022. Então vai ter 12 períodos de capitalização. Você vai colocar um 12 e aqui vai fazer essa conta. A taxa efetiva vai ser 1 mais 3,6 sobre 100 dá 0,036 elevado a 12 menos 1. E F vai ser igual a 1,036 elevado a 12 menos 1. Alguém pode fazer essa conta?
No meu deu 0,5286. Vou deixar o 52, Uhum. certo? Como a gente tem que colocar isso em porcentagem, então isso equivale a quantos por cento? É 528, né? Vamos tá aqui, 528. Isso aqui equivale a quantos por cento? 52,8. Confere aí, Serna, se eu errei na conta aí. Deu isso também. 52,8. É... Só um minuto aqui. É porque eu cometi um erro, né? Ah, porque cometi um erro aqui. Deixa eu ver. Porque aqui tá em 12 meses e aqui tá em ano, né? Aí por isso que deu um Ah, alto. Que não faz sentido, né? Se a taxa nominal é 3,6, a efetiva tem que ficar próximo. Então, esse 52 aí que vocês acharam, vou botar 52 por 12. 4,4, né? 4,4 aproximadamente, que é o que faz sentido. Mas o certo não é isso, é porque eu cometi um erro. Na hora de colocar aqui, a gente deveria ter feito o que eu fiz num exemplo desse, ó. Ó, aqui até eu observei, ó, que aqui está em meses. Eu fiz o exemplo aqui, agora eu acabei cometendo essa falha. A gente colocou aqui o período de capitalização em 12, que é de meses, mas a taxa está um ano. Então tem que ter esse cuidado, entendeu? Lembra que eu fiz esse exemplo, ó. Ó, tá aqui, ó. Teria que dividir 3,6 por Era 12, dividido né? por 12, entendeu? Então o certo era a gente ter feito igual esse exemplo aqui. parou de compartilhar, Racel. Ou é só no meu? Pera aí, viu? Parou mesmo, não sei por quê. A conta tá certa, assim, matematicamente o que vocês fizeram aí tá correto, né? A conta não tem como dar errado, não. É 50, a conta que você fez matematicamente, né, jogado lá a fórmula, a expressão, deu isso. Mas, só que aí tá errado, né? Porque eu coloquei 12 meses e lá botei uma taxa ao ano, né? Eu fui despercebido aqui. Então é um mais. Era quanto por cento? Lá era 3,6 que eu considerei, né? Dividido por 100, 0,036 dividido por 12, elevado a 12 menos um. Então, 0,036 dividido por 12, 0,03. 0,03. É isso? Isso. Elevado a 12 menos um. Agora deu certo. 42, 0,4257. Ele, né? 0,003, né? Ah, não, acho que eu já sei porque foi o que tá errado. Não, assim, o que a gente fez aqui tá certo.
O que está errado é o exemplo, né? Eu não poderia ter pego para esse tipo de exemplo, porque não faz sentido, né? Porque assim, na verdade, o que nós temos aí é a taxa que vai ser dada referente ao final dos 12 meses, certo? Mas só que nesse caso é 0,42%. Esse 0,42% aí, ele vai ser dado ao mês, certo? Então, nesse caso aqui, o que vocês encontraram aí foi quanto? 0,425, alguma coisa assim, não foi? Isso, aham, 0,42,57. Multiplique isso aí por 12. Eita, peraí, minha calculadora caiu a pilha. 0,4. Ei, ali, Jocel, ali, ó, porque fazendo a divisão, só uma retificação, ó. Quando eu faço 0,036 por 12, aí ali embaixo deu 0,03 só. Ah, Ele É mesmo. tem dois zeros. sim. É, 0,003. é verdade. É por isso que eu tava achando a conta errada aqui. Peraí. Deixa eu fazer isso aqui. É porque eu tô com a calculadora ruim pra caramba aqui. Deixa eu só voltar aqui. Porque assim. Não, porque ó, isso aqui tá certo, mas o valor não é esse não. O valor não é esse não. É 1,0. É 2013, né? Isso. Isso. Aí, fazendo isso aí, elevado a 12 menos um ficou Do 0,0. menos. Agora tá certo, tá verdade. Agora você vai encontrar 0,036, que é o Isso, aham. 3659, na verdade, né? Tem um 5 e dois 9 aqui, se não me engano. 39 e um 8, para ser bem Uhum. exato. Que equivale a 3,65, ou se você quiser até 66, porque pode arredondar. A inicial era 3,6. Aqui, né? 3,6. Dá 3,65, certo? É, que é o que é o que a gente deveria encontrar mesmo, né? Em torno de 3 alguma coisa. Dependendo da quantidade de meses que você põe aqui, ou dependendo da taxa, obviamente a discrepância pode ser um pouquinho maior, né? E nesse caso aí, você tem aí uma diferença de 0,05, né? Estão aí ouvindo? Sim. Pronto. Então a taxa efetiva, ela sempre vai ser calculada usando essas expressões. O IF igual a 1 mais a taxa nominal, a capitalização menos 1. Certo? Só que essa fórmula aqui, ela permite você também encontrar a taxa nominal se você tem a efetiva, certo? Você tem IF mais 1 igual a 1 mais I elevado a Q. Você tirar a raiz aqui, desse aqui, tem o IF mais 1 igual a 1 mais I, passa o 1 para lá, então o I fica igual a raiz Q, ésima, de IF mais 1 aqui, menos 1. Então você pode mexer de uma com a outra, né? Ó, eu tinha dado um exemplo da poupança aqui, ó. A caderneta de poupança, se pagando juros de 6% ao ano, se, né? Ela não tá pagando isso ainda. A gente sabe que a taxa Selic está 3,5,25
né? A poupança é 70% disso. No dia que ela chegar em 6%, aí esse exemplo vira real. Então, se ela pagar 6% ao ano, com capitalização mensal, a uma base de 0,5%, por que eu já sei que é 0,5%? Porque eu peguei o 6 e dividi por 12. Concorda? Sim, sim. Então, Concordo. ao mês ele vai render 0,5% ao mês. Aí, qual é a sua rentabilidade efetiva? Ou seja, qual é a taxa efetiva? Aí aqui está o exemplo que a gente está querendo fazer agora. Então, é só jogar na expressão. 1 mais I sobre Q. Então, o 6%, que é o nominal, né? Que é 6%, aqui 6%. Dividido por 12, porque tem que estar em meses aqui, já que aqui é também. Menos 1. 1 mais 0,005, 12 menos 1. Então, 6,17% ao mês. Então, quando você contratou, estava 6%. Se você colocar R$ 100, daqui a um ano você pensaria, não, vou ter 106. Mas a capitalização mensal faz com que não tenha 106. Vai ter 6,17%. Ou seja, você não ganha só 6%. Você ganha 6,17%. Não é muita coisa, mas ela é a efetiva. Tá entendendo? Se você fizer a conta só com 6% de fato, o valor não vai bater. E aqui a conversão da efetiva nominal é essa fórmula que eu acabei de explicar. Ou seja, você fez a taxa inversa, tem os exemplos aí, ó, certo? Tem a conta, então o mesmo tipo de processo, só que a conta é o contrário, certo? Aí dei exemplos com a questão da proporcionalidade e com a questão da capitalização. Aí esses exemplos aí têm que ser lidos com cuidado. Aí um caso curioso que a gente viu no final dessa sessão foi se a gente tiver o prazo fracionado em uma parte composta e em uma parte simples. A gente tem um exemplo de colocar um dinheiro aplicado a 14% ao ano pelo prazo de um ano. Aí a gente joga aqui as expressões, 12 meses com 6 meses, pode quebrar e calcular de forma fracionária a capitalização composta, se você quiser. Aí no regime da capitalização composta, a fórmula vai mudar porque vai ter a parte da capitalização composta, ou seja, capital vezes 1 mais i elevado a n, mas você vai colocar agora um pedaço aqui que é a fração, i vezes o n. Só que esse n aqui, ele não vai ser mais dado como um mês inteiro, mas ele vai colocar em razão de m sobre k, porque você vai ter a parte fracionária aí, que seu tempo ele não é um tempo inteiro, certo? Ele é um tempo em fração, certo? Por exemplo, se você está medindo o tempo em anos, aí você dá um prazo que é não sei quantos anos com tantos meses, então você vai ter que fracionar, certo? Então, se tiver aí 1,5, vai colocar 1,5, você vai transformar, né, e colocar isso em forma de fração. Você tem várias formas de se fazer isso, certo? Várias formas de se fazer isso. É isso. Na parte de juros compostos é isso, né? Não, não tem tanto o que fazer, não. Eu vou terminar a parte de desconto na próxima aula. Aí eu já mando as questões de desconto. O que tem para terminar de desconto é pouco. Dá para fazer só numa aula. A gente fecha esses três assuntos que são os mais importantes. Eu fiquei de mandar, né? Acho que foi o Simão que pediu que eu mandasse o material. Eu acabei não mandando. Eu vou fazer o seguinte: deixa eu terminar esse capítulo na quarta, aí eu mando, certo? Porque aí fica os três assuntos que vai ser o que vai cair na prova. Beleza. Aí eu mando as questões, mando as respostas e a gente dá um tempo aí. Eu vou marcar as questões que vocês vão me entregar e a gente resolve aí num dia com aula. Se alguém quiser fazer aí alguma questão aí, mas acho que já cheguei no final da aula, né? A gente pode deixar para o dia de exercício, né? Para a próxima. Uhum. Vocês vão praticando um pouquinho mais. Dê uma olhada nesses que eu mandei quinta, resolvam, confiram lá com as respostas. Se as questões forem poucas, peguem outras de outro livro e façam mais para praticar.
Beleza. Na quarta eu envio as outras. Deixa eu só fazer aqui a frequência rapidinho. Só um minuto aí, viu? Eu vou encerrar só a gravação, viu?